Não sou Mato, mas estou todos com esse vídeo. O vídeo de hoje vou falar de dois temas, da visão do Jonas Malheiro Savimbi e pedindo, não sei se é um pedido, né, que eu gostaria de fazer pela primeira-dama, Ana Dias Laurence. Mas vou começar primeiro pela primeira-dama. Se a senhora ouvir esse vídeo, né, como mulher, eu também sou mulher angolana, gostaria que visse os casos das jovens angolanas, das mulheres que agora muitas jovens acham que a prostituição é uma coisa normal, se tornou como uma moda, e essa era a visão do Jonas Malheiro Savimbi de abolir esse tipo de coisas no tempo em que ele estava em vida. E uma coisa que eu gostaria de pedir à senhora como mãe, como dona de casa, eu acho que tinha que ver esse caso muito alarmante, ser mesmo uma mãe para várias jovens, porque eu podia ter feito aqui uma lista e também postado alguns vídeos sobre as moças dessa situação do Dubai Porta Potty, que a senhora pode dizer, não, mas a vida delas, elas foram lá porque elas queriam, mas nós não podemos fugir da realidade, porque a nossa situação em Angola não está fácil. Está mesmo difícil, e não digo que veio por causa do seu esposo ou alguma coisa, mas por causa da má governação do antigo presidente, né? E agora piorou a situação, porque a pessoa podia fazer uma lista ouvindo aqui as moças a falarem, não, estou agora no game porque não tenho comida, não tenho aquilo, não tenho assado, não tenho isso. Eu acho, como mulher, eu acho que podia fazer uma chamada, né, como fazem no comício, não sei muito bem, e pedir, vem aqui todas as jovens, quero saber os vossos problemas, o que vocês necessitam, para poder vos ajudar na escola. Sabe que isso traria um sossego por muitas mulheres que muitas das vezes têm amantes, que os maridos têm amantes, são essas jovens, e muitas jovens que estão agora na sociedade, quase todas já fizeram cirurgias. Por quê? Para entrar nessa má vida. E são jovens de elenco que estão nessa situação do Dubai Porta Potty, que fizeram coisas que hoje estão todas destruturadas. Por isso é que a sociedade está assim, nesse gênero. E como mãe, né, como primeira-dama, eu acho que a senhora tem a capacidade, porque a senhora, pelo visto, é uma senhora muito inteligente, né? E podia ver essa situação das jovens, porque o meu coração chora nessa situação. Cada dia ver jovens a lamentarem que eu tenho que fazer isso para que minhas filhas não entrem nessa situação, porque acham que esse é o caminho mais fácil. Mas há outro caminho que elas podem muito bem recuperar se a senhora, como mãe, levantar o autoestima delas, vendo como uma mãe, porque a senhora terá a recompensa disso, minha senhora. E muitas senhoras também, muitas mais velhas que estão sem juízo em Angola, se comparam com as jovens, essa coisa toda, é uma coisa muito triste. E isso que eu estou a dizer, Jonas Malheiro Savimbi tinha uma visão, essa visão dele era muito restrita, muito forte. Eu não sei se era a campanha do antigo presidente, que era para limpar, mas em primeiro lugar, ele era contra as pessoas que eram mulatos, que tinham que ter mais prioridade do que as pessoas mais com tons de pele escura. Ele era contra que as mulheres andavam de saias curtas ou calções curtos. Eu, pelo menos, eu vivia em pânico nos anos 80, também era pequena, mas eu já tinha aquele pânico que ele mandava mesmo dar chicote nas mulheres que andavam com calções curtos ou saias curtas. Ele mandava mesmo bater. E agora a pessoa vai analisando isso. Batendo não é a opção correta, mas ele queria trazer uma visão que era mesmo respeitar os princípios nossos africanos, que muitos estavam a perder. Ele não era racista, porque ele tinha amigos brancos, tinha amigos mulatos, tinha amigos, mas ele era contra que uma pessoa de cor podia não estudar, se fosse pedir trabalho, e você era pessoa de tom escuro, o de tom claro, de tom clara, tinha acesso, mesmo ainda sendo analfabeta, mesmo ainda não tendo currículo ou um diploma. Era logo aceito. Então, esse senhor era contra esses princípios. Era contra. E por isso tinha um tempo que os mulatos tinham medo de andar na rua, tinham medo de caminhar, tinham medo de sair. E muita gente falava, não, ele tinha o direito de exprimir aquilo que ele sentia. E, amados, podem crer isso. Vocês às vezes pensam, não, a Europa, o Ocidente. Amados, eu posso vos mandar fazer vídeo. Pessoas estão lá dentro no Curaçao, na Ilha do Curaçao. Quase todo governante
do Ocidente, essas partes aqui da Europa, etc., têm casas, mas megas vilas, e lá governam. Amado, mas o que é que eles fizeram primeiro? Estabilizaram o alimento, estabilizaram o básico no povo. E eles, na Espanha já não se diz, eles lá têm megas casas. Sabe o que eles fazem com as casas? Alugam nos estrangeiros. Quando eles querem passar as férias, vão passar as férias. No Curaçao, Bonaire, Mônaco e Espanha. Mas eles não são assim muito afligidos. Por quê? Porque eles deram o básico no povo. E quem quisesse agora entrar na má vida, era a culpa deles, mas eles deram o básico no povo. É assim que pensa o branco. E também se um partido, como João Malheiro Savimbi pensava, essa ideologia que ele tinha, que você respeitar as tuas origens, você ser negro tem que ter o mesmo direito que uma pessoa de cor tem, ele queria abolir esses princípios. E que esses princípios que agora já não tem. Por quê? Porque uma pessoa se fala a verdade é contrariado. Por exemplo, fora do país, tem políticos que dizem que não gostam de estrangeiro. Isso é a mente dele e nós devemos respeitar. Tanto que lhe fizeram uma folha, para não falar aqui por causa das restrições que esses canais têm. O próprio mesmo da cor dele, ele fez a folha na hora, fez tipo, estava vendo ele cumprimentar, pum, foi, na hora. Mas se levantou outros partidos também que dizem, nós não queremos estrangeiros, não queremos pessoas de tons escuros. Essa é a ideologia dele, por cada dia, amado, vai ter que prestar conta na Corte Suprema ante Deus Todo-Poderoso, em que os olhos dele são como chama de fogo. E ali vai estar tudo nu e patente, porque assim como a senhora vai prestar conta, João Malheiro Savimbi já prestou a conta dele, eu prestarei a minha conta. E todos nós que estão nesse planeta vão ter que prestar conta um dia, como vocês cuidaram do ser humano, até do teu próximo, até às vezes de um animal que você encontra no chão, um caracol que não está conseguindo areia para poder sobreviver e você viu e não ajudou, também prestarás conta por isso. Então, naquele tempo, nós temos aquele pânico do doutor João Malheiro Savimbi, né? Não sei se estou a expressar bem. Eu conheci um guarda dele pessoal que trabalhava com ele, era um pedreiro que estava a ajudar a fazer a casa da minha irmã. E ele contava, ele era uma pessoa muito brusca, radical. E ele sempre tentava, ele dizia mesmo, não sei também se é ideologia lá do ex-presidente, né? Porque isso é política. Ele dizia que as pessoas de Malange já vinham de empurrar o comboio com as mãos. Porque ele sabia que em Malange tinha muitos quadros formados que eram do MPLA. E do norte também as suas coisas, e a única só que havia de governar era os sulanos. E vou dizer uma coisa, os sulanos eram mesmo, naquele tempo, eram pessoas muito mansas, humildes, que eram pessoas falsas, algumas. Porque ele metia pessoas no seu devido lugar. Tanto aquela tirania que tinha antigamente, porque as pessoas de cor são mais superiores, ele estava a cortar isso. E as moças já andavam até, muitas moças, sabem, que são dos anos 80 e 90, andavam já com roupas compridas nas pastas. E quando vissem assim os militantes da UNITA virem, elas vestiam rápido. E os comícios ficavam mega cheios deles. Porque muitos aderiam também por essa visão que ele tinha. Mas, infelizmente, o outro, né, era mais liberal, fazer as coisas. Mas agora estragaram a juventude. A que nós vivemos nos últimos tempos, tudo está escrito na Bíblia está a suceder. Os falsos doutores, falsos profetas, falsos mestres, apesar de ter também homens e mulheres íntegros, né? Que é muito pouco de se encontrar, mas há. Mas é uma tristeza do que a gente está vivendo. Eu, por acaso, não consegui postar os vídeos de várias negras a fazerem aquelas barbaridades, porque eu me senti como mulher humilhada. Humilhada, amados. Então, como uma senhora, como uma mulher, eu acho que a senhora, em vez de estar sempre no escritório, podia mesmo sair a arregar mesmo as mangas. Olha, minhas filhas, vêm para aqui. Já estou a ouvir assim nas redes sociais, vocês estão a falar isso, aquilo. Faz um comunicado. Eu acho que se a senhora fazer isso, sabe, o país vai ter paz, o país vai ter sossego, o país vai ter tranquilidade. E se um dia vocês saírem do poder, o que vai entrar também vai... Pá, eles fizeram isso. Por isso é que está... Porque as pessoas já viram o vosso lado fraco, que é mesmo apartar-se das pessoas. E eles entram naquela maneira para poder entrar no povo. Porque nós estamos rodeados muitas das vezes de um povo que vive numa ignorância. Ser ignorância não significa que você é um analfabeto, mas é uma coisa que você não sabe.
Então, o que é que entra? Entra o vandalismo, a arrogância e as faltas de respeito e os abusos. Porque nada melhor de você educar um povo. É uma coisa linda, você vai ter sossego, você vai ter tranquilidade. A falta de educação é que faz agora a destruturação do mundo como está. E eu estou a dizer, os governantes europeus, esses governantes americanos, todas, eles também roubam. Têm casas megas, vilas, contas bancárias cheias. Mas primeiro eles pensaram, o povo com fome se torna gatuno. O povo com fome, ele vira rebelde. É uma coisa simples. A senhora tem sempre dentro de casa. É difícil passar uma noite sem comer. Então, essa ideologia que esse senhor tinha não era uma má ideologia. Eu, por acaso, nunca fui do MPLA. Nunca. Agora, por acaso, quando o seu marido entrou, né? Estavam a dar certas perspectivas, da qual eu via, eu dizia, ponto, se está fazendo alguma coisa para o povo, melhor. Porque a gente tem família, a gente precisa viver. Mas também nunca fui de nenhum partido. Sempre fui contra a nossa política. Mas é uma pena. Porque a gente tem um país lindo e rico. Rico em culturas, rico em quase tudo. Que a gente não tinha necessidade de pedir ajuda às fora. E endividar o país como fizeram. E o que mais me entristece nos filhos dos ex-presidentes é como se expõem nas redes sociais, apesar das falhas que tiveram. Podiam ficar no office, fazer as suas coisas no office, não tinham problema nenhum. Agora, cada dia que passa, você vê, eu sou mesmo do game, eu sou do game. E a senhora, como mulher, vê isso, não poder fazer nada. Muito triste isso. Porque vocês que são do governo, vos pedirão conta. A vossa conta será maior. É tipo uma pessoa que fala da palavra, um pastor ou um apóstolo. Esses serão mais severamente julgados do que uma pessoa que não tenha o conhecimento total. Então pensam bem, se a senhora ouvir esse vídeo. Não sei quem pagou, não sei, para as redes sociais, para poder sempre para as pessoas não verem os vídeos, mas esses vídeos despertam a vossa mente. E se as senhoras fazerem isso, vão ver que vai ter uma paz nesse país, em que o nosso país precisa de Deus. Precisa mesmo de Deus estar no centro da nossa nação. Não a escuridão. Não. Desejo que a graça e paz já comunhão do nosso amado Messias esteja com esse vídeo. Espero que a mensagem chegará na senhora e que entenda essa mensagem. Porque é de chorar. Mesmo de chorar. Eu podia fazer uma lista aqui dessas mulheres que fazem essa vida, mas não faço. Porque disseram que não tem angolana nessa situação, mas tem angolana. Como eu meti as listas dos mega milionários que fazem isso por sacrifícios humanos. E isso é triste. Mas isso está no fim. Porque vivemos os nossos últimos dias aqui na Terra. Graça e paz, shalom.